Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus. Já chega deixando o joinha, senta o dedo no like, vamos que vamos e vamos lá. Olha o chororô aqui dos atleticanos, né? Os do Atlético Paranaense e o Bolazzi lá do Criciúma. Lembra o que esses caras fizeram com o Vasco? Vamos ouvir aqui esse jornalista mal intencionado. E depois você vai ver o Bolazzi triste, chupa que a cana é doce. Fala, galera vascaína! E o chororô continua. Lembra do jornalista que menosprezou o Vasco da Gama, o jornalista Carneiro Neto da CBN lá de Curitiba? Pois é, ele falou um monte de besteira do Vasco da Gama, depois pediu desculpa, você vai ver ele pedindo desculpa aí. Lembra do Bolazzi? Bolazzi também, que brincou com o Vasco da Gama quando ganharam em São Januário, ele achava que o time do Criciúma era o Real Madrid, se lascou, vai para a segunda divisão. E veja aí o Carneiro Neto falando um monte de abobrinha do Vasco da Gama, pagou com a língua segunda divisão, vai para a segunda divisão, depois você vai ver ele pedindo desculpa. Mas já era tarde, decretado exatamente Atlético rebaixado. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro, quer dizer, jogador morre, assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Você viu ele falando aí, falando besteira, né? Agora você vai ver ele pedindo desculpa, dizendo que não tinha falado isso do Vasco da Gama. É esse Zé Ruela que vai aparecer na tua tela. Pois é, foi esse imbecil aí que falou um monte de abobrinha do Vasco da Gama, né? Tá aí, ó, esse imbecil. Agora você vai ver ele pedindo desculpa do Vasco da Gama, arrependido. Já está na segunda divisão. Chupa que a cara... Pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço sim muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E, além do que, eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama e seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo, o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito por ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro. E tive outros tantos jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, o próprio técnico Tim Elba de Padua Lima, campeão de 1970, eu ia aos jogos do Vasco, eu era até um amigo do Tim, eu ia em companhia da dona Tomires, a sua esposa, e a sua filha, tanto em São Januário como no Maracanã, nos jogos finais decisivos. Então eu gostaria de esclarecer que o Vasco da Gama, aliás, eu acompanho o Vasco desde menino, né? Do título de 1958, Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. Então, eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Rio de Janeiro, mantive apartamento no Rio de Janeiro quase 40 anos, inicialmente em Copacabana, depois no Arapuador, frequentava muito a Zona Norte, né? O Adegão Português, próximo do Vasco, ali em São Cristóvão, e eu só quero, então, nesse momento, amigos da Rádio CBN, pedir desculpas pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube
e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos. Agora tu pede desculpa. Tá na segunda divisão, seu amaldiçoado. E o Bolassi? O Bolassi que fez gracinha, né? Lá em São Januário. Lembra do Soteldo? O Soteldo também fez gracinha na Vila Belmiro. O Santo foi para a segunda divisão. Aí veio o Bolassi, porque fez um bom jogo. Naquele jogo, os jogadores queriam derrubar o treinador. O Vasco pegou de 4-0, parece que do Criciúma, e o Bolassi achava que o Bolasier, né, achava que o Criciúma era o Real Madrid. Ele ficou fazendo graça, fazendo assim para a torcida do Vasco. Agora vai disputar a segunda divisão, para tu deixar de ser palhaço, seu arrombado. Vai disputar a segunda divisão. E o detalhe, né? Já tem 34 anos, não vai conseguir vaga em muito time por aí não, tá? Agora é a segunda divisão, Bolassi. Para você, a maldição exatamente de São Januário, a maldição da torcida do Vasco da Gama, colocando exatamente o Atlético Paranaense e também o time do Criciúma. Olha os jogadores, galera, aqui, ó. Caramba, os jogadores tristes do Atlético Paranaense. Olha, triste de cabeça baixa, cabisbaixo aqui, vão para a segunda. Vão, não, já estão na segunda divisão, tá? Olha aqui, ó, 38 jogos, 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 46 gols. Toma, caramba! Esse é o Atlético Paranaense, que aí, ó, estão todo mundo chorando, triste, porque estão na segunda divisão. Chupa que a cana é doce, hein, meu filho? Chupa que a cana é doce. Segunda divisão, hein? Segunda divisão. E aí vai disputar lá, ficar tranquilo, vocês, o Bolazzi, vai lá e o Atlético, perdão, lá o Criciúma, convida o jornalista e vocês vão fazer exatamente um churrasco, comemora à vontade, porque o Vascão ano que vem vai ser outro nível, assim parece que vai acontecer, minha rapaziada. É isso aí, gente. Por hoje é só. Não, mas vamos mostrar a classificação aqui rapidinho, antes da gente sair, mostrar a classificação aí para você ver quem foram os últimos colocados. Fluminense se salvou na Bacia das Almas, também o Palmeiras, hein? Palmeiras entregando tudo, rapaz. E o Botafogo? Botafogo, parabéns ao Clube de Regata Botafogo, que se sagrou campeão brasileiro. A última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro foi em 1995. Muito tempo mesmo. Mas logo em seguida ganhou Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, está de parabéns ao time do Botafogo e Regata, né? Que é cuidado lá pelo Texton, né? Cuidado lá pelo Texton. E o negócio exatamente começou a andar. Mas, galera, é o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui a tabela para vocês. Esqueci de falar do Praxedes, que o Praxedes saiu do Vasco, o Praxedes, e foi para o... Como é que eu posso dizer para vocês? E foi para o Atlético Paranaense, né? Olha aqui a gente vai mostrar os últimos colocados, só para a galera ter uma noção aí, ó. Para a galera ter uma noção, o Cuiabá foi lanterna do campeonato, tá? Cuiabá, lanterna do campeonato, tá aí o Cuiabá, Atlético Goianiense, aliás, o Vasco ganhou do Cuiabá hoje. Olha o Atlético Paranaense, 42 pontos, e o Criciúma, 38, gente. Vão morrer abraçado exatamente na segunda divisão. E aqui o Vasco da Gama em décimo com 50 pontos, né? Agora, o Corinthians, aquilo que eu falava, o Corinthians ia para a Libertadores, exatamente está aqui. O Corinthians e o Bahia vão disputar pré-Libertadores. O Corinthians fez uma excelente campanha. Galera, eu queria agradecer a audiência de vocês e a paciência. Vamos embora. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para bater um papo com vocês. Tchau, fui!
Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.